Assim está escrito, livro de João, capítulo 6, versículo 35 até o 37. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vós diz que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. 66, agora pula comigo aí, um salto bem grande aí. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: queres vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Para quem? Engraçado é que Pedro não diz para onde, né? Ele vai dizendo para quem. Ele já entende ali que Jesus era realmente a única pessoa que podia dar-lhes segurança. Fecha teus olhos aí. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer por tudo o que tem acontecido conosco. Muito obrigado, Jesus, pelas vidas que ontem receberam a tua palavra. Muito obrigado pelas pessoas que estiveram envolvidas naquele trabalho. Meu Deus, eu sei que as pessoas que estiveram ali não estiveram ali só para abençoar, mas também foram muito abençoadas por ti, eu sei. Muito obrigado, Jesus. Agora, Senhor, que esses minutos que vão finalizar o nosso encontro aqui hoje sejam minutos tremendos para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, e nos dê o entendimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, bem como te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Agora tira esse rostinho angelical e faça um rosto de bravo. Olha assim, bem bravo, e diga para ele ou para ela: não fale comigo. Enquanto o Senhor não acabar, não fale comigo. Depois do Senhor, você fala comigo. Amém? Glória a Deus. Pega aí o seu celular, e se não for possível de ligar, bote para vibrar, porque aí não vai incomodar o irmão do lado, né? Nós não queremos incomodar. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu não quero te incomodar. Queridos, eu dei um tema a essa mensagem de hoje. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: o desafio da família é seguir a Jesus. Fala para mais uma pessoa: o desafio da família é seguir a Jesus. Nós temos seguido muitas coisas e temos perseguido até muitas coisas, mas o grande mistério está em seguir ao Senhor. Diz que esses homens, você vai ver lá no começo, Jesus mandando eles alimentar algumas pessoas. Jesus sabia que eles não tinham ainda condições de alimentar, nem mesmo a eles. Mas Jesus faz um teste com eles. Muitas pessoas, ele diz assim: o que tem aí para dar para esse povo? Ah, tem 200 denários de pão. Então alimente essas pessoas aí. Poxa, olha aí, Jesus, deve ter no mínimo 5.000 pessoas aí. Como que nós vamos alimentar 5.000 com 200? Mas a coisa fica mais estreita ainda. Um jovenzinho aparece no meio da multidão. Olha só, Jesus antes mandou eles comprar
mandou eles saírem e comprar com aqueles 200 denários. Mas Jesus, ainda querendo mostrar a autoridade que estava nele, a ousadia que está na palavra, isso que está em mim e em você, Jesus disse assim: chamai o rapaz. Alguém disse para Jesus: ó, tem um jovenzinho aqui que, coitado, ele quer ajudar com 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus falou: então é esse que eu vou usar agora. E diz que Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e ergue aos céus e dá graças a Deus. E aí começa o mistério. Diz que eles vão começar a repartir. Eram 5 pães e 2 peixinhos. E eles vão repartindo. Passei de 5, quando passei 5 você me avisa. Eles iam repartindo. Vou com o peixe agora. E vai repartindo o peixe, quando eu passar de 2, você me avisa. Vai repartindo. E no final das contas, 12 cestos. Ah, pastor, que deu, né? Não, que sobrou. Mas eram 5 pães e 2 peixinhos. Hoje o desafio da minha vida e da sua vida é seguir ao Senhor. O nosso desafio não é vencer nem mesmo o que está no irmão, o que está no marido, o que está no filho. O nosso desafio hoje é vencer o que está dentro de nós mesmos. Porque se em mim e em você estiver esse espírito de autoridade, nós não vamos mais se preocupar com conquistar os outros, porque será meros detalhes. Porque vamos exercitar aquilo que o Senhor nos deu: a autoridade. Muitas das vezes nós queremos ver a solução do problema, mas não há em nós mesmos a autoridade. Ele sabia que naqueles homens não havia ainda a autoridade. E Jesus faz um teste com eles. Vai lá, alimenta o povo. E eles não podiam ainda. E a história acontece, chega um momento em que as pessoas, entendendo que já viu o tipo de pessoa que chega até você com o intuito de subtrair algo, de obter algo. E quando ela consegue, eles vieram a Jesus. E depois Jesus pregou a palavra. Jesus mostrou como deveria ser. E aí, queridos, eles correram para Jesus, saciaram sua fome, queriam levar para casa, queriam guardar estoque. Mas o que nós temos que guardar, fala a pessoa que está ao seu lado aí, é a palavra. Fala a palavra que te liberta. É a palavra que te dá vitória. Guarde a palavra. E lá está Jesus e seus 12. Agora Jesus recebe um discípulo que diz assim: olha, quem está aí fora agora? Quantos sobraram ali? Foi todo mundo embora. Mas eles só esperavam a gente dar a eles o que eles necessitavam fisicamente. Foram embora. Aí Jesus vira para um deles, chamado Simão, também chamado Pedro, e diz assim: por que vocês também não vão? Por que vocês também não vão? Aí esse homem vira para Jesus e diz assim: de jeito nenhum, Senhor. Para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Queridos, vida cristã, vida em família, não é filosofia, não é poema. Tem até músicas que contam da família, que falam de amor, que falam do casamento, falam do noivo, falam da noiva. Mas a vida que eu e você temos que ter com o Senhor não é filosofia, não é contos de homens, é a razão da nossa vitória. A nossa vida com Deus, ela é a razão da nossa vitória. E seguir, olha bem, eu quero que você grave isso no teu coração. Seguir a Jesus significa, fala para a pessoa que está ao seu lado, seguir a Jesus. Tenta olhar nos olhos dessa pessoa. Seguir a Jesus significa não escolher a direção,
Fala, lembra-se que você está seguindo. Então você não tem a direção. A direção é de quem você está seguindo. Poxa, pastor, deixa eu entender bem aqui. Então eu estou indo atrás justamente. E quem é que vai atrás que determina a direção? Quem? Nós seguimos na direção determinada. E Jesus queria ensinar isso para esse povo. E no tempo todo, eles foram testados no seguir a Jesus. Fala para a pessoa que está só, você está sendo testado ou testado no seguir a Jesus. Você não está sendo testado no pastor, mas você não sabe o que está acontecendo com o meu casamento. Isso aí não é nada. Isso não é nada. A grande prova minha e sua é seguir a Jesus. É aí que nós somos provados. Tudo que acontece no casamento, no trabalho, no noivado, no namoro, na vida, na saúde, na vida particular, é consequência do seguir a Jesus. E aí, queridos, eu abro aspas nessa mensagem, que ainda nem comecei a pregar, para te fazer uma pergunta simples. Até onde você está disposto a seguir ao Senhor? Seguir ao Senhor. Até onde? Até onde der? Até onde for satisfatório? Até onde houver retorno? Ou até o fim? Até onde? Responda você mesmo aí no seu coração. Até onde você quer seguir Jesus? Até onde você quer não mais determinar que direção você toma, mas sim deixar que Deus faça isso? O meu e o seu trabalho é permanecer de pé e seguir a Jesus. Pastor, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo a minha história, pastor. O senhor não sabe como é que está a minha casa. Ele esquece a tua casa. Pastor, o senhor não sabe como é que está o meu coração. Ei, diz a palavra de Deus que o coração do homem é enganoso, esquece teu coração. Pastor, o senhor não sabe como é que está o meu trabalho. O teu trabalho é seguir a Jesus. Fala para o senhor que é o Senhor, segue a Jesus. Pastor, mas se eu quebrar, se eu ficar desempregado, se eu não tiver mais a minha empresa, se eu não tiver mais o meu carro, se meu casamento acabar, segue Jesus e deixa Ele te responder isso. E agora, nesse tempo, eu começo a pregar para você. Eu separei alguns passos dessa nossa caminhada. Eu quero compartilhar com você. Mas nós vamos traçar desde lá do Egito. Nós vamos lembrar, pastor, do meu passado, não me lembro mais. Olha direitinho aí, lá no fundo da sua mente, do seu coração, vê se você não lembra de onde Deus te tirou. Faça aí uma autoanálise. Ou seja, analise-se o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Eu e você, homem e mulher, vê se você não consegue lembrar como era a sua vida antes de Jesus. Vamos voltar ao Egito. Êxodo capítulo 12. Vou dar uma passeada bem breve aqui na Bíblia. Êxodo capítulo 12. É difícil de achar esse livro, meu Deus. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 12. Olha só como é que começou a minha e a tua caminhada. Versículo 35 de Êxodo capítulo 12. Olha só. Está escrito assim: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos
de prata, de ouro, vestes, enfim. O começo da minha e da sua caminhada. Vamos fazer assim vamos entrar numa máquina do tempo agora aqui. O dia em que nós aceitamos a Jesus, a conversão, o encontro com Deus, a emoção, o amor que brotou dentro de você, a libertação do Egito. Oh meu Deus, eu não imaginava que eu poderia ser liberto do Egito, mas por conta do amor de Deus, eu fui liberto do Egito, e agora rumo a Canaã. Lembra aí, diz a história que uma mulher chamada Miriam, era tanta alegria de servir a Deus nos primeiros momentos, que alguém que lá na frente nós vamos ver que fim tomou. Nós vamos ver agora essa mulher tão tomada de alegria que ela dançava. Tudo para ela era motivo de dança. Miriam cantava, Miriam dançava. O início da caminhada, eles estavam vendo a mão de Deus. Lembra lá? Deus despediu o povo, tirou o povo do Egito, mas disse: eu não vou despedir vocês de mãos vazias. E os primeiros dias, como são bacanas, né? Você recebe visitas, você ganha presente, você ganha elogios, tudo é ganho, tudo é tão bonito nos primeiros dias. Louvor, toca um louvor e você chora sem entender. Eu lembro de um momento marcante na minha conversão, quando eu comecei a sentir a Deus. Eu estava com um amigo que logo depois também veio se converter. Hoje, infelizmente, não está nos caminhos do Senhor, mas veio se converter, e nós fomos no shopping. Logo assim que abriu o shopping de Nilópolis, assim que ele foi construído, e era novidade Nilópolis no shopping, e a gente já vamos para o shopping, nós somos crentes agora, vamos para o shopping, vamos passear, vamos tomar um suco, e fomos os dois juntos. Chegando lá, tinha aquele play, não sei o que, Playland, lugar onde tem os brinquedos para você brincar, e tinha algumas coisas que nós fazemos no mundo, tipo aquelas máquinas de videokê, karaokê. Falei: pô, vamos cantar um louvor? No shopping cantar louvor? Não, que isso? Então vamos cantar um louvor. A gente cantava lá na São Brutus, a gente cantava no Botiquim, vamos cantar um louvor. Mas a gente não sabe, mas a gente quer a letra. Vamos cantar um louvor. E nós compramos a fichinha lá e colocamos lá para cantar um louvor, Não Há Deus Maior. Foi o primeiro hino que eu aprendi a cantar. Eu sei que naquele dia eu paguei diante dos olhos do homem, um amigo, mas eu adorei de pagar aquele amigo. Eu comecei a cantar Não Há Deus Maior, mas de uma tal forma que eu comecei a chorar. E a máquina ficava bem de frente para a praça de alimentação. Aí você imagina, um negãozão chorando igual criança, e todo mundo olhando para minha cara. Mas eu chorava mesmo, era um choro que podia assim, que há muito tempo estava comprimido dentro do meu peito, uma alegria tão grande, que eu comecei a chorar, eu abri a boca de alegria, e eu queria cantar e chorar ao mesmo tempo. Eu sei que eu fechei os olhos e ao mesmo tempo que eu dizia Não Há Deus Maior, eu chorava, eu gritava, eu dava glória a Deus. Eu sei que as pessoas estavam sentadas ali nos seus encontros, levantaram, chegaram para a porta para ver que escândalo que é. E eu, glória a Deus, aleluia, deu glória a Deus. Quando eu abri os olhos, o rapaz estava do meu lado assim. Que limpei o rosto. Vamos jogar flip agora. Foi o mico que eu mais amei pagar em praça pública, na praça de alimentação do shopping.
o dia da nossa conversão, o dia que aceitamos a Jesus. Sem comparação, não tem palavras para descrever esse dia. Depois as coisas vão acontecendo, e acontecem coisas bacanas, tremendas, mas o dia do começo da caminhada é inesquecível. Fala para a pessoa que está só, você ainda lembra do seu primeiro dia com Jesus? Lembra? Que coisa tremenda. Nesse ponto todo mundo dança, todo mundo canta. A Miriam não foi a única, você também foi assim. Dançou, cantou, se alegrou. Tudo era motivo de glória. Deu uma topada, arrancou a unha do dedão. Você está dando, oh glória, está sangrando. Você está dando glória. Caiu a lampada, oh glória. Você fica naquele versículo em tudo é graça. Graças a Deus. E irmão, por que está sangrando? Graças a Deus. É tão bom que você não está nem aí com o resto. Mas aí, queridos, vem o deserto. Aí vem o deserto. Deserto significa para mim e para você, muitas das vezes, solidão. Fala para a pessoa que está sua vida, tem que passar. Tem um momento que você vai ter que andar sozinho, sozinha mesmo. Essa é a vontade de Deus. Só os olhos do Pai estarão sobre você, nem outro mais. E ainda que tentem te enxergar, não vão te entender. Deserto, provação, renúncia. Deserto é lugar de renúncia. É lugar de saber que não há nada que pode mudar a minha, a tua história, senão o próprio Deus. Para todo lado que você olha, não há esperança. Não há esperança. Mas você olha para Deus. Deserto é lugar de tudo sob medida, tudo contadinho. Não tem como armazenar. Não tem como ajudar no deserto. E fala para a pessoa que está ao seu lado, você tem que passar. Você tem que passar. Fala, o teu maior desafio é seguir a Jesus. E Jesus passou pelo deserto. Diz a palavra que ele foi levado ao deserto. Por quem? Pelo diabo? Não, queridos. Tudo o que acontece na minha e na sua vida que não nos causa prazer, nós imputamos a Satanás. E sabe que isso aí é na verdade uma grande covardia com Deus? Porque quem trabalha na minha e na tua vida não é Satanás. Ele não tem mais esse poder. Ele até teve no passado, mas hoje não tem mais. Quem trabalha na minha e na tua vida chama-se Jeová. Chama-se Emanuel. E se chegou o momento do deserto, querido, saiba de uma coisa, o Senhor está lá com você. E ainda que seja só medida, não vai voltar. Deserto é lugar de medir. Deserto é lugar de refletir. Deserto é lugar de refazer. Fala a pessoa que está ao seu lado, não é lugar de morar. Fala, você não vai morrer no deserto. É só um tempo. Espera só mais um pouquinho, como diz o hino. Espera só mais um pouquinho. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Meu Deus. Eita, glória a Deus. Meu Deus. Deserto também pode significar para mim e para você tempo de vencer. Tempo de vencer. De vencer as afrontas, de vencer o diabo, de vencer a si mesmo.
deserto nós temos refeitos até mesmo o nosso caráter cristão. Até mesmo isso é refeito. Nesse ponto, queridos, tem pessoas que se rebelam. No deserto, Miriam não dançou. No deserto, Miriam murmurou. No deserto, Miriam reclamou. No deserto, Miriam se rebelou. Fala a pessoa que está ao seu lado, faz parte da caminhada, faz parte do seguir. Fala, o deserto é necessário. Pastor, mas queridos, entre você e Canaã, ou seja, entre você e a tua vitória, há o deserto. Não tem como. Hebreus capítulo 3, pula comigo aí, lá quase no final da Bíblia, já praticamente no final da Bíblia. Eu já cheguei, hein? E não tem marcador de Bíblia não, é o dedo da escola dominical. Hebreus capítulo 3, versículo 17 e 18. Está escrito assim, olha: mas quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Versículo 18: quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Só fica no deserto esses tipos de pessoas, e não moram no deserto. Deserto não é lugar de habitação. Para muitos, deserto torna-se lugar de morte.